Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, né? Já está escurecendo. É uma alegria muito grande estar aqui, participando desta jornada, desejando do fundo do coração que Jesus, nosso querido Mestre maior, possa nos abençoar nesta tarde, noite. Nos foi solicitado o tema Viver à luz do Evangelho. E o fenômeno vida nos remete a uma situação bem peculiar. Porque se formos verificar o livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, a Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros, nós vamos perceber que Jesus, juntamente com uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, reunia-se perto e próximo do orbe terrestre, organizando as bases e os pródromos da matéria em ignição que se caracterizariam um dia para que o fenômeno vida pudesse surgir. E sabemos que, por dados astronômicos, o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e desde o princípio, nosso Senhor Jesus Cristo já era um Cristo. Seguindo este raciocínio e fazendo um salto quântico no tempo, nós vamos ver através da psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado através do Espírito Emmanuel, através de Valdo Vieira e Chico Xavier, trazendo o livro Evolução em Dois Mundos. E ele nos traz que há mais ou menos 1,5 bilhão de anos, foi o tempo necessário para que aquelas primeiras aglomerações moleculares, atômicas, encontrassem determinada... O planeta tem 4 bilhões e meio. Então, 3 bilhões de anos para aquele protoplasma, para aquelas condições físico-químicas, a situação orgânica, a situação complexa daquele orbe que ainda estava quente, com gases venenosíssimos, mas os engenheiros siderais estavam ali trabalhando, preparando para que no momento oportuno, 1,5 bilhão de anos atrás, mais ou menos, aqueles primeiros açúcares, aquelas primeiras moléculas se juntassem e formassem os primeiros seres vivos. Os vírus, as primeiras bactérias unicelulares. E aí, com o passar do tempo, a vida foi eclodindo de uma forma muito vasta, muito interessante, de animais unicelulares, animais mais desenvolvidos, pluricelulares, as modificações, as transformações adequadas a abrigar o princípio inteligente que iria, num determinado momento, despontar na grande transformação nos animais que aqui estamos. Os homens que passam a perceber a existência de Deus, mesmo que de forma rudimentar, como nos traz o próprio Emmanuel. Há 200 mil anos atrás, os primeiros homens, os Homo sapiens, começavam a ingressar e a experimentar determinadas situações muito rudimentares, nas cavernas, com as primeiras aglomerações humanas, aprendendo a viver de forma gregária, como já os animais já faziam isso, mas de uma forma mais coordenada. Então, viver é um fenômeno que Deus nos atribui, que nos concede, mas que ele vai chegar ao ápice no momento em que nos encontramos na condição de homem. Longe de estarmos, sem dúvida, na condição angélica, mas caminhamos de uma forma muito gradativa e exigindo um grau de complexidade para que a gente possa entender de que tudo está certo e que tudo está nas mãos do Criador. O tempo é uma variável desta equação que tem uma significação muito relativa, porque nesta equação
onde a resultante é o amor, esta variável chamada tempo tem pouca relatividade aos olhos de Deus. Então, o que demora bilhões de anos para acontecer, para a vida alcançar estes patamares de organização, como nós vemos atualmente, onde nos encontramos, demorou bilhões de anos. Seguindo adiante nos slides, nós vamos ver que para viver à luz do Evangelho de Jesus, que é já um passo muito mais adiante, nós vamos passar por um processo mais complexo de crescimento. Porque nesses 200 mil anos atrás, o homem saindo das cavernas e encontrando uma forma de se associar, de compartilhar, de interagir com os seus semelhantes, muitas vezes escolhendo caminhos equivocados, vai aprender, com o exercício do seu livre-arbítrio, que só através da convivência fraterna, para que ele possa alcançar uma melhor forma de harmonia. Ainda estamos neste processo. Estamos no século XXI e nunca morreu tanta gente através das guerras, através das situações que ainda nos colocam na retaguarda deste período. Então, será preciso que o convite intelectual, esse processo que vai nos convidar, primeiro a olhar de uma forma intelectiva, a percebermos que quando utilizamos de uma forma equivocada o livre-arbítrio, ou seja, atacamos alguém, ferimos alguém, esta pessoa nos devolve o ferimento, ele nos ataca novamente e criamos um ciclo que pode ser ininterrupto até que alguém jogue a toalha e se dê conta. Vamos parar. Não está valendo mais a pena a gente viver desta forma. O ser humano ainda não sente no fundo do seu coração, mas ele percebe que às vezes é melhor parar de atacar o próximo usando o seu intelecto para poder viver de forma melhor. Para mais tarde dar um passo a mais, chegando neste processo de moralidade, de perceber o sentimento que vai iniciar-se, que vai despertar naquele inicial processo intelectivo. Eu sei que eu não devo atacar ninguém, porque senão eu vou receber represália. Quando eu falo atacar, não significa, não é simplesmente com uma arma, com um bastão, com um cacetete. Existem várias formas de nós atacarmos o nosso companheiro, o nosso semelhante, ou alguma criatura. As formas de ataque são diversas, uma vez que o nível de intelectualidade chega a um determinado patamar e a gente vai revestindo de um requinte aquilo que fazíamos no passado com o tacape ou com o machado. Então, através destas construções, primeiro percebendo de uma forma intelectiva, para depois sentirmos o que é realmente interessante para que haja paz na Terra. E aí alcançaríamos um nível de plenitude. Seríamos seres integrais, íntegros, alinhados com a providência divina e com os destinos naturais que nos estão reservados. Joana de Ângeles nos traz que a providência divina nos equipa e nos categoriza e nos traz todos os recursos para que alcancemos a autoiluminação, mesmo que sobre as injunções do sofrimento, quando nos recusamos muitas vezes às bênçãos do sentimento, apressando ou retardando esta marcha na direção da plenitude, da vivência com Jesus. Algo que há 2000 anos atrás ainda nos ecoa nos ouvidos e ainda sentimos falta. Que homem é este? Que homem é este que nos toca o coração? Que palavra mágica, mística, sensível do meigo de Nazaré. Porque desde os templos antigos, entrando em Jerusalém, chegando perto do templo de Jerusalém, vem
aquele rabino que se aproxima, atraído, magneticamente atraído por aquele homem nazareno de olhos claros, aquela barba. E ele fala: que procuras aqui? Está no livro Boa Nova, se eu não estou enganado. E ele fala: o que procuras aqui, Rabi? Nazareno, perdão. E ele fala: eu procuro o reino de Deus. Aí o rapaz fica um pouco intrigado: o reino de Deus? E a conversa vai se desenrolando até que Jesus fala. E ele vai indagando: você tem algum, é apadrinhado de algum rei, de algum monarca? Você tem algum exército? O linguajar não é bem assim, a gente está tentando colocar de uma forma mais popular. Você tem alguém, algum parente seu que é muito rico? Eu falei: não, o reino de Deus está no coração dos homens. E aí vem aquelas questões um pouco complexas que aquele sacerdote não compreendeu. Que estaria dentro de cada um de nós este tesouro, mas que seria necessário uma viagem muito audaciosa de cada um de nós para que nós pudéssemos um dia viver à luz do Evangelho. O Evangelho vem de boa nova, de boa notícia, de algo novo, um jeito novo de viver, uma forma diferente da vida que nós vivíamos, da forma como nós nos conduzíamos no mundo, da forma como nós reacionávamos, da forma como nós pensávamos na direção de algo melhor. O Mestre de Nazaré nos traz estas palavras que até hoje ecoam, e talvez por tê-las ouvido, quem sabe, não podemos aqui precisar, estaríamos lá naqueles tempos e simplesmente entrava por aqui, saía por ali, as coisas não eram muito bem percebidas. E nós nos colocávamos em rotas de colisão conosco mesmo e com os outros. Viver à luz do Evangelho demonstra uma grande coragem. Porque se nós formos conduzir a nossa vida da forma como sempre conduzimos e como o mundo espera que nós a conduzamos, é muito fácil. Coragem, porque vencer-se a si mesmo é muito mais difícil do que vencer o mundo. Para vencer o mundo, o primeiro passo deve ser dado para dentro do coração de cada um de nós, como disse o mestre de Nazareno, aquele rabino, aquele sacerdote, Haná, às portas do templo de Jerusalém. Nos foi pedido que trouxéssemos alguns exemplos sobre como viver à luz do Evangelho. Eu percebi pelo e-mail que foi enviado que cada um dos oradores que viriam, das pessoas que viriam falar aqui, anteriores a mim, iriam trazer um aspecto à luz do Evangelho. E nos cabe aqui viver à luz do Evangelho. E nós vamos trazer alguns exemplos de personagens reais que acabam sendo como norteadores, balizadores da nossa posição. Porque Jesus às vezes nos parece tão longe, este homem, este místico, este ser que há 4 bilhões e meio de anos já era um Cristo e organizava todo o planeta. Mas há bem pouco tempo atrás, há mais ou menos 150 anos atrás, não vou falar de Kardec, nós vamos falar de um missionário, um homem belga que nasceu numa pequenina cidadezinha chamada Tremelot. Ele, bem jovenzinho, começou a ouvir aquelas notas que ecoavam no seu ouvido falando do Rabino de Nazaré. E ele engrenou-se, começou a mergulhar nas questões evangélicas, virou um seminarista com bem pouca idade, e Damião de Vester começa a aprender aquelas coisas todas. Mas poucos anos depois ele recebe uma revista americana, traduzida ao francês, porque naquela região de Tremelot ele falava francês, e ele percebe que existia uma ilhazinha no arquipélago havaiano, onde muitos doentes de lepra, de hanseníase, eram ilhados, eram colocados ali. Em 1880, não havia ainda a cura para a lepra.
Isso foi acontecer 50, 60 anos depois, quando descobriram que era uma infecção bacteriana, era uma questão bacteriana. Naquela época era um castigo de Deus. E ele, se dando conta daquele caso, pede permissão ao Papa, faz uma carta através da diocese da sua cidade, e ele recebe a concessão de ir para o arquipélago havaiano. Ali aprende um pouco os dialetos, 1870, ele nasceu em 1840. 1870, começa a aprender alguns dialetos, e ele não tinha noção de que era a lepra. Aquela pequena ilha de Molokai pega um barco, e os barcos chegavam até aquela ilha onde havia uma infestação. A lepra realmente estava epidêmica naquele arquipélago. E não havia outra solução de pegar aqueles doentes, isolarem naquela pequena cidade, naquela pequena ilhota, onde seria inacessível. Os barcos chegavam ali, eram queimados, porque ninguém podia voltar. E de tempos em tempos o pessoal levava comida, levava mantimento, mas era uma grande promiscuidade. Era uma promiscuidade total, porque as pessoas sabiam que estando ali, iriam morrer. Era uma enfermidade desconhecida, onde as pessoas viam-se sendo comidas vivas. Além da promiscuidade total, a prática do canibalismo era adotada, porque os mantimentos acabavam. E os recursos na própria ilha eram escassos. Os corpos ficavam ali atirados, algo muito terrível. E sem nenhuma lei, uma coisa terrível, acabavam fazendo bife à milanesa de muita gente. Era uma situação complexa, muito complicada. E Damião de Vester queria servir naquele local. E as pessoas não entendiam. Junto com ele, mais 3 padres dirigiram-se até ali. Ele entra naquela ilha, começa a conhecer as pessoas sem falar direito o dialeto, porque haviam vários dialetos. E uma das primeiras coisas que ele recebe ao embarcar no ancoradouro improvisado que foi feito ali em Molokai, ser recepcionado por um ranceníaco, por um leproso, que lhe dá as boas-vindas da seguinte forma: cuide-se, porque aqui não existe lei e você pode ser o próximo. Aquilo de maneira alguma intimidou o Damião de Vester, porque ele tinha um amor imenso a Jesus e queria viver à luz do Evangelho. E ali, os anos se passaram, e ele, com o tempo, foi amansando, acalmando as pessoas. Havia, sem dúvida, muita baderna, muita discórdia. A primeira missa foi celebrada, porque ele era um sacerdote católico. A primeira missa é celebrada, ele faz aquele culto. Anos se passaram para que a comunidade percebesse de que as suas intenções eram legítimas. Não poderia ser diferente. Qual é o louco que sai da Belga, de Tremelô, da Europa, mesmo sendo um religioso, tendo voto de castidade, de pobreza, vai se meter numa ilha onde a morte seria o seu destino? Embora as condições da natureza fossem exuberantes, a dor, a desgraça, a miséria era apavorante. E não foi diferente o seu exemplo de amor. Damião de Vester começa a catequizar as pessoas, entre aspas, porque o amor convence. Nós vamos na frase aqui, atrás, de que divulguemos o Evangelho, falemos sobre ele. Ele era o Evangelho vivo naquela ilha, onde não existia lei. Aos pouquinhos vai trazendo aquelas notícias de Jesus, e sempre ao amanhecer, levantava com uma oração 1.200, 1.300 pessoas que estavam ali naquela ilha. Ele fazia a oração inicial falando: meus queridos irmãos leprosos, devemos viver à luz do Evangelho de Jesus. Através da limpeza das feridas, trocando a água, as ataduras, e os anos se passando, até que um dia, ele fazendo uma pequena água esquentando, um pequeno chá, uma erva que eles colhiam ali na ilha, a chaleira caiu no seu pé e ele não sentiu a dor. Ele achou aquilo curioso, porque a lepra tem esta característica.
ela vai, às vezes, minando o sistema nervoso aqui e ali, começam a aparecer pequenas manchas na pele, falta de dor, de sensibilidade em alguns locais. E a partir daquele dia, Damião de Vester passou a mudar o discurso que fazia desde o primeiro dia quando chegou naquela ilha, falando: meus irmãos e minhas irmãs, nós, os leprosos, devemos viver à luz de nosso Senhor Jesus Cristo e seguir a mensagem do Evangelho. Não é necessário seguir mais adiante, porque Damião de Vester desencarnou 15 anos depois, onde o seu funeral foi extremamente sentido naquela ilha. A dor, a comoção de todos aqueles leprosos que foram literalmente pacificados, passaram a adotar regras de conduta. Não havia mais o canibalismo, porque havia o respeito entre a vida, vivendo à luz do Evangelho, porque alguém um dia se prestou a dirigir o seu coração por causa deste homem chamado Jesus. Que homem é esse que nos encanta, que nos convida, que nos faz nos transformar, que nos faz chorar quando percebemos que alguém pronuncia a sua palavra, o seu nome, faz uma oração sentida. Que homem é esse, meu Deus? É muito sério. Nós temos aqui, seguindo um pouco mais à frente, no O Livro da Esperança, no capítulo 66, Emmanuel traz, através de Chico Xavier, 20 questões. E nestas 20 questões, que ele nos caracteriza como o verdadeiro espírita, nós vamos ler juntos, trazer alguns outros exemplos, para que a gente possa se correlacionar, ou tentar fazer uma ponte. Será que eu estou muito longe? Será que eu estou muito perto? Será que eu estou no meio do caminho? Isso é importante porque nenhum de nós talvez se enquadre 100% nestes 20 itens. Mas a gente já tem um pezinho ali. Talvez 5%, 10%, mas a meta é 100% do que está ali. E à medida que nós vamos ler estes itens, nós vamos perceber que vamos trazer alguns exemplos. E vocês naturalmente vão pensar em outros exemplos. Os nomes que eu vou trazer são algumas pessoas muito conhecidas, mas existem os anônimos. Anônimos que não precisam de título, ou que simplesmente estão espalhados pela face da terra. Aqui e ali, grandes trabalhadores. Porque Damião de Vester era um anônimo. Ninguém o conhecia até que o Papa Bento XVI o canoniza recentemente. E aí as pessoas passam a conhecer a história de Damião de Vester. Virou São Damião. Vamos em frente um pouquinho. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. E aí a gente vai seguir. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Vocês têm aí alguns exemplos. Eu vou trazer um. Cada um de vocês vai trazer um. Francisco de Assis. Francisco de Assis era o preito de amor a Deus, começando na sua consciência. Considerava toda a humanidade por sua própria família. Não dá para botar Jesus aí, porque Jesus é o concurso. Ele está lá em cima. Nós vamos botar a turma que a gente conheceu mais de perto. Francisco não é tão de perto. Mas eu estou trazendo aqui Francisco de Assis. Ele era constantemente um hino de amor a Deus. Considerava toda a humanidade como sua própria família. Família verdadeira, gente. Porque a gente entra nos templos religiosos, sejam as casas espíritas, as casas evangélicas, os templos budistas, islamitas, as sinagogas. E como nós já falamos uma vez aqui, falamos, oh, meu irmão. Mas o irmão sai de uma forma puramente protocolar. O meu irmão tem que sair do fundo do peito. Eu sei que é difícil ainda, porque a gente faz isso de uma forma muito educada, muito polida. Mas um dia, quando alcançarmos o ápice desta equação, que nós comentamos no começo da nossa palestra,
que a resultante é o amor na sua plenitude, teremos uma atitude como Francisco de Assis, considerando a própria humanidade como a sua família verdadeira. Respeita no corpo de carne o santuário vivo que lhe cabe sublimar. Houve uma situação tão interessante com Francisco de Assis. Na própria igreja que ele estava, num determinado momento, ele sai pelo mundo e, voltando à casa, bate na porta e outros frades estavam ali, seguidores da sua mensagem, que não o reconhecem. Ele estava junto com o Frei Leão. Era frio, fazia neve, a neve caía. E o que acontecia? Ele batia na porta, o homem abriu a porta e falou assim: não, sai daqui, vagabundos. Aqui não é lugar de vagabundos, aqui é a casa de Deus. Era Francisco de Assis e Frei Leão. Frei Leão era mais ou menos igual a gente, queria chutar a porta, sai que quem desfez essa casa era esse homem daqui. Mas o Francisco pegou ele pela batina, que não era batina, era um trapo vestido com uma corda amarrada na cintura. Um mendigo. Segurava ele como se fosse: fica quieto, vamos embora. O homem fechou a porta e falou assim: graças a Deus, Frei Leão, a nossa casa agora é o nosso corpo, é o templo do nosso espírito. E ele bendisse a Deus de uma forma, ele não entendeu nada, Frei Leão. O estado de espírito de Francesco era algo muito sublime. A gente pensa dessa forma, a gente taca logo o pé e quer saber: essa casa quem fez fui eu, deixa eu entrar aqui. Então é interessante como é que são as atitudes. São exemplos de onde nós queremos alcançar. Ninguém bote a batina, vai lá para fora, não, porque aqui faz frio no inverno, hein? Senão morre congelado. Mas esses exemplos são muito importantes, que a gente começa a ter algumas referências. Mais à frente, abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontra. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Eu posso trazer aqui Chico, posso trazer aqui Divaldo. Dois homens muito interessantes. Chico já está no mundo espiritual, Divaldo ainda está aqui na Terra. Mas vocês podem imaginar aqui outras pessoas. Não dá para encaixar essa dupla nesses 3 pontos aí? Dá para encaixar, não dá? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Interessante a frase número 7, o item número 7 que Emmanuel nos traz, me vem à mente Jerônimo Mendonça. Não sei se vocês já ouviram falar de Jerônimo Mendonça. Que exemplo este homem foi. Para aquelas pessoas que não conhecem, ele estava em Ituiutaba, me parece, né, na cidade dele. Me corrige disso. Ituiutaba, né? E Jerônimo estava começando a tomar contato com a doutrina espírita, muito forte, fazia ginástica, fazia halterofilismo, e ele se considerava um Tarzan. Num determinado momento, vai para um centro espírita, para uma casa onde ele frequentava. Naquela época era um formato diferente, um médium ali trazia algumas mensagens, tinha umas leituras evangélicas, o Evangelho segundo o Espiritismo era lido, e alguns médiuns ficavam ali trazendo algumas mensagens. E uma é trazida para ele, que depois ele lê com calma. E o apelido de Tarzan, só ele sabia, porque ele mesmo falava para ele mesmo em frente ao espelho. Tarzan, ele fazia umas poses, botava assim a mão na cintura, não com essa minha barriguinha, mas ele botava a mão na cintura, aquela coisa toda. Tarzan, tá bem, né, tá bem. E a mensagem vem: amigo Tarzan. Mais ou menos assim, gente, por favor, não levem ao pé da letra. Irmão Tarzan, agarra-te no cipó da fé, pois vais entrar numa floresta de muita dor. E ele estava bem. Passa-se algum tempo, meses, anos, 1 ano, 2 anos, eu não me lembro exatamente da mensagem, com detalhes, ele começa a ter aquela doença, uma degeneração,
que o torna completamente paralítico, ao ponto de ter que estar numa cama permanentemente com um peso no peito, porque ajudava ele no processo de respiração. Este homem foi um dos exemplos da doutrina espírita, fazendo palestras por todo o Brasil. Num determinado momento, ele vai ao Chico, estava necessitando de alguns detalhes, algumas questões financeiras, de recursos, e o Chico falava e convidava ele: vai até o Roberto Carlos, vocês estão na mesma faixa. Ele não entendeu nada, falou: como é que é isso? Vocês estão na mesma faixa. E ele ficou com aquilo na cabeça: estão na mesma faixa, estão na mesma faixa. Ele falou: como é que eu vou ir? A turma pega o Jerônimo Mendonça, bota numa Kombi, né? Toca pro Canecão, lá no Rio de Janeiro, onde o Roberto Carlos ia fazer um show. Muitas emoções, né? Ia fazer um show. E aí ele falou: como é que eu vou entrar nisso? Gente pra burro, querendo ver o Roberto Carlos. E ele, de repente, chega um dos diretores do Canecão, que é uma casa de show no Rio de Janeiro, o reconhece, era muito amigo do Vanucci, que era um diretor da Globo, o reconhece e fala: olha, aquele é Jerônimo Mendonça, você quer ver o Roberto, você quer ver o rei? Organiza tudo. Ele chegou lá sem ingresso, sem nada, com a cara e com a coragem, junto com alguns amigos destemidos ali. Não tinham ideia do que iriam encontrar. Foram seguindo um conselho do Chico, porque ele falou que eles estavam na mesma faixa. Que faixa é esta? Talvez faixa vibratória, de afinidade, amigos de outras épocas. Não sei. São possibilidades. Aquele diretor do Canecão o coloca na primeira fileira e ele assiste o show do Roberto Carlos deitado numa cama. Era o único aleijado que estava ali. Termina o show, o diretor o leva ao camarim do Roberto Carlos e houve uma grande doação de recursos. O Roberto Carlos ajudou de uma forma muito substancial, porque foi algo natural. Não foi necessário nenhum discurso fantástico, igual esse que eu estou fazendo aqui, tentando convencer a vocês de que a palestra é mais ou menos. Estavam na mesma faixa. Daí que vem aquela expressão, na faixa. Na faixa. Então são exemplos, na faixa. Nós vamos um pouquinho mais. Aqueles que aceitam as provações entendem que existe um propósito lúcido, lógico, da reencarnação. É a maior prova da misericórdia de Deus, que nos dá a segunda, a terceira, a quarta, a N chance, para que a gente possa se acertar, se ajustar e que possamos viver um dia à luz do Evangelho. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, no capítulo O Passamento, existe um espírito que já mencionamos uma vez, Marcel, o menino do número 4, que era um jovem, com 9 anos de idade, de descendência israelita, os pais eram israelitas, que ele havia sido praticamente abandonado naquele hospital. E Kardec nos traz as questões de uma forma muito interessante, porque o médico se interessava por sobremaneira sobre aquele espírito. Que ele era um menino com 9, 8 anos de idade, contorcido, era algo assim, completamente um formato esquisito em cima da cama. Mas aquele menino jamais havia pronunciado nenhum tipo, nenhuma palavra de rancor, de raiva, de desdém. Ele tinha plena e segura confiança em Deus e aguardava o seu momento. E o médico traz, nas palavras que Kardec nos traz nessa questão, segunda parte do Céu e Inferno. É o primeiro caso de expiações terrenas, onde ele coloca que alma era aquela, com pouca idade, com uma bagagem moral que não era normal. Como é que pode Deus classificar desta forma alguém com todo luxo, com todas as potencialidades, com beleza, com riqueza, com projeção, e aí não se conforma com a situação que tem? E alguém miserável, estrupiado, totalmente e com uma tenra idade, com uma lucidez moral que não cabe nos padrões que nós encontramos de uma forma regular no planeta. É preciso ter vivido muito. É preciso ter vindo e vindo tantas vezes no buril do sentimento, da dor, da expiação, das situações que fazem com que este grande lapidador de almas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo,
transformando aquele diamante bruto neste brilhante que vai irradiar todas essas luzes, como foi o caso deste menino que se chamava Marcel, nenhuma semelhança comigo. Marcel, o menino do número 4, que demonstrava tamanha elevação moral, tão pouca idade. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Misericórdia. Certeza de que aqueles que têm misericórdia, a misericórdia divina, não era bem isso que eu queria falar não, gente, mas eu vou abrir uma parênteses aqui. Misericórdia divina é como se fosse um oceano. A gente vai falar até isso amanhã, não sei. É como se fosse um oceano. Cada um de nós pega a misericórdia divina com o tamanho do potinho que tem. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor um pouquinho. Talvez não seja esta a frase que eu queria falar, mas é o seguinte. Gente, apaga tudo. É um outro slide que eu vou falar isso aqui. Eu estava construindo um pensamento aqui que me veio, mas não é esse não. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Já está mais do que claro. Perdão. Falha minha. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal, à face da caridade que rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade que vive. Doutor Bezerra de Menezes, não parece? Não dá para encaixar com o doutor Bezerra de Menezes? Dispensa comentários, doutor Bezerra, né? Eu posso ir um pouquinho mais, porque ele exercia tolerância fraterna. Ele corrigia o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estudava sempre. Era um estudioso profundo do Evangelho de Jesus, sobre a ótica de Allan Kardec. E cada vez mais aprimorava-se, porque para entender melhor esta doutrina tão consoladora, é preciso que a chave de Kardec seja a chave única, para que a gente possa se enquadrar, pelo menos num caminho que vai mais rapidamente nos levar ao objetivo de nossas existências. Não estou desmerecendo de maneira alguma as outras doutrinas religiosas, mas tenho visto, como encontramos na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução logo nós temos de que os fatos e os feitos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo encontram-se divididos em 5 partes. Os milagres, os atos dos apóstolos, os fatos que serviram para a construção dos dogmas da igreja, muitos fatos que são controversiais, mas o 5º é o ensino moral. E ele nos traz mais depois, um pouquinho mais além, Kardec, falando que é esta parte moral da doutrina espírita, essa parte moral do Evangelho de Jesus, que os bons espíritos trouxeram a essência, ou seja, eles esmiuçaram aquela parte moral do Evangelho, porque todas as outras 4 partes foram motivos de discórdia, de guerras, de briga, de cisânia. Nós mandamos homens à Turquia para converter os infiéis. Onde Jesus falou isso? Nas cruzadas. Nas cruzadas não, né? Antes de Jesus, né? Mas nós começamos a fazer tanta abominação e anormalidade as pessoas fazem em nome da religião. Então você vai seguindo um pouquinho mais, a gente percebe que a parte moral é a essência onde todas as religiões podem convergir. E estudando-as sobre a ótica de Allan Kardec, aí não tem dúvida, existe um conforto, porque naquele processo, no primeiro slide que nós vimos, da parte racional, depois nós vamos chegar à parte emocional, para depois encontrarmos a plenitude e nos encontrarmos numa posição de seres integrais. E eu acreditamos, nós espíritas, que através do estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, através da ótica de Allan Kardec, é que alcançaremos esta plenitude de uma forma mais rápida. Então,
Bezerra de Menezes tinha esta postura de estudar constantemente. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Era Bezerra. E podemos ser nós. Podemos ser nós. Eu falei assim, vamos ver como é que a gente está inserido nisso. 5%, 10%, 20%, 50%. Dá para cada um de vocês, cada um de nós, eu vou me incluir também. Como é que eu vou me inserir nesse contexto? Eu acho que o 12 eu estou com 50, o número 15 eu estou com 10. Aí vocês vão olhando aí, cada um de vocês vai percebendo aonde vocês estão localizados. Porque o objetivo é a gente pegar estes itens todos e alcançando 100%. Age sem paixões partidárias, em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Continuo falando, Bezerra. Mas poderemos ser nós todos. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos usufrutuários. Nada nos pertence. A prova da riqueza é uma prova circunstancial. Estamos inseridos num contexto socioeconômico por uma questão educativa, evolutiva e de aprendizado. O milionário de hoje, amanhã, encarna-se como um mendigo, talvez. Ou talvez como mais rico ainda, se deu bom uso e fez bom uso dos seus recursos. Então, este processo é muito sutil. Toda a proposta da divindade é para que a gente se eduque. A proposta é educativa. Aí a gente tira aquela questão da punição, do pecado, que nos colocou numa situação um pouco diferente das doutrinas que muitos de nós viemos, e vamos chegando a esta proposta de nos educarmos e sermos mais plenos, mais íntegros, com a primeira palavra, com a primeira frase, íntegros e plenos com a nossa própria consciência. Porque dentro da nossa própria consciência estão inscritas e esculpidas as leis de Deus. Questão 621. Então está tudo dentro da gente. Gente, isso é brabo, né? Quando a gente desencarnar, quem não estiver muito bem, não fala que é espírita não, lá no mundo espiritual. Porque isso vai levar uma carga tão complicada, né? Não é isso, gente. Se você falar que é espírita, meu Deus, mas você tinha aquilo tudo, gente. Você tinha a doutrina dos espíritos. Allan Kardec estava quase gritando no teu ouvido e você foi por um caminho totalmente equivocado. Melhor não falar que é espírita. Mas lá em cima eles sabem tudo, né? Não dá para esconder, né? Não dá para esconder. Evita os excessos. Tudo na medida certa. Quando eu falo evita os excessos, as pessoas falam, não posso comer muito. Isso vai muito além. Os excessos dizem respeito à nossa forma de viver. Porque o excesso não é só comer muito e beber muito, não. Um excesso, às vezes, não fale muito. Medite. Pense 2, 3 vezes. E uma vez que vá falar alguma coisa para dar um recado, que seja de uma forma doutrinária e correta, pense e faça de uma forma sem excessos, sem paixões partidárias. Coloque uma linha vertical, uma linha, siga um norte muito bem definido, muito bem desenhado. E aí a doutrina, bem estudada, vai com certeza nos colocar numa posição, pelo menos, um pouco melhor para dar as notícias, os recados e os convites para aqueles ou para aqueles outros. Porque todos nós temos bagagens milenares, conteúdos psicológicos que em determinados momentos, no momento de raiva, no momento de aflição, eles eclodem e de uma forma às vezes tão perversa que nós, em vez de construirmos, destruímos assim. E para construir de novo, gente, é um problema. Evite os excessos. Evite as exaltações de uma forma muito grande. Cuidado. Até dentro da própria casa espírita. Seja firme, seja enérgico. Mas cuidado com este excesso para que você não dê um recado de uma forma meio equivocada. Simplifica quanto possível a sua própria existência. Até que horas eu tenho para falar? 8, 8h15?
acate os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Difícil isso, né? Isso é interessante, difícil, né? Trazendo mais alguns personagens, alguns exemplos, eu me lembrei de um religioso também, que em 1708, mais ou menos, a gente era pequenininho naquela época, havia um religioso chamado Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo, no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, sai pelas ruas do Rio de Janeiro a pedir recursos para os pobrezinhos do convento de Santo Antônio. Antes disso, Fabiano de Cristo foi um homem, foi um santo, um exemplo de evangelho. E ele, o seu superior, fala: Fabiano, saia para pedir as suas recursos, vai pedir os recursos aos seus beneficiados, aquelas pessoas que você trouxe os seus milagres, entre aspas. Ele falou: mas não vem nada de mim, tudo vem de Deus. Eu sei, Fabiano, não quero que você faça uma barganha com as pessoas, mas eu quero, me dar dó realmente ver a despensa do convento de Santo Antônio vazia aqui. Então, vai buscar, vai pedir aos anônimos. E sai Fabiano: ok, eu aceito. E vai batendo na porta de todo mundo. E ele era extremamente benquisto. As pessoas, todas as pessoas que encontravam com Fabiano botavam a mão no bolso, compravam aquele dinheirinho. E particularmente as menores quantidades das pessoas que ele conhecia, que eram muito pobrezinhas, ele separava num saquinho diferente. Ele falava que ele é o óbolo da viúva. Aquelas pessoas deram o que não podiam ter dado. Ele conversava com as pessoas. Num determinado dia ele vai e bate na casa, na porta de uma casa fidalga, uma casa bonita, e abre a porta um senhor meio carrancudo. Abre a porta, fecha na mesma hora. Não é dinheiro para os pobrezinhos do convento de Santo Antônio? Eu falei: não tem nada aqui não. Ele vai e fecha. Eu já contei essa história aqui? Aí ele vai e fecha. De repente o homem abre de novo. Peraí, você não é o Barbosa? Barbosa não, ex-Barbosa, porque o nome dele era João Barbosa. Agora é Fabiano. Fabiano do convento de Santo Antônio. Fabiano nada, você é o Barbosa, eu sou o Ricardo. 20 anos, porque o João Barbosa era um comerciante muito rico, que veio de Portugal, chega no Rio de Janeiro, monta um comércio e ali faz uma grande fortuna. Mas num determinado momento ele vende tudo, dá tudo aos pobres e entra no convento de Santo Antônio. Também não é para ninguém fazer isso aqui não, para chegar mais perto, vivendo na luz do Evangelho. Era uma circunstância muito específica daquele espírito. E aí ele vai, o Ricardo vai, fala: sou eu, Ricardo, abre a porta, senta aqui comigo, toma um cafezinho. Cafezinho não era não, mas eu estou inventando um pouquinho. Aí sentaram ali, conversaram, trocaram algumas ideias, aquelas coisas ali. Ou me conta da vida, começaram a contar a vida um do outro e tudo. E aí o Ricardo, esse comerciante rico, que eu conhecia de outras épocas de comércio, espera aí um instantinho só, vai lá dentro no quarto, pega uma bolsa, uma saca de dinheiro e bota em cima da mesa. Leva esse dinheiro para lá. Não quero esse dinheiro aqui não. Isso é resultado de uma trapaça que eu fiz com um amigo meu. Quero aliviar um pouco a minha consciência. Se fôssemos nós, pegaríamos a saca, que a gente já fazia o segundo quarto da casa espírita. Mas Fabiano de Cristo tinha uma mensagem e vivia à luz do Evangelho e nos trazia mensagens muito especiais. Ele falava: esse dinheiro não é para os pobrezinhos do convento de Santo Antônio. Esse dinheiro talvez você deva devolver ao seu amigo. Ele pertence ao seu amigo. Reconquiste-o. O Ricardo achou aquilo muito interessante, porque era um discurso diferente, de um frei diferente, de alguém religioso que trazia uma proposta diferente. E aquilo caiu realmente na cabeça dele. E Fabiano vai e coloca. Traz uma passagem de Mateus. Reconcilia-se com o teu adversário enquanto ele está no teu caminho, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue aos juízes, os ministros da justiça, e que não sejas aprisionado até que pague o último centavo. Ele já estava dando uma lição de reencarnação. Reconcilia-te enquanto ele está no teu caminho, enquanto estão encarnados, para que eles não te entreguem ao juiz. Juiz
desencarnou, o juiz é a nossa própria consciência que vai pedir e clamar por uma nova situação de reencontro com aquele amigo. Voltando, será aprisionado como? Uma nova encarnação. Um espírito aprisionado numa nova situação, onde não vai sair dali até que pague o último ceitil. O ciclo reencarnatório vai se repetir até que os ajustes relacionais possam ser feitos e nos desvencilhemos por completo destes ciclos reencarnatórios que ainda nos prendem no dia até de hoje. Fabiano de Cristo coloca isso para Ricardo e aquilo fica... Não falou em reencarnação, gente, aí eu já estou dando uma pitada minha. Mas ele falou de uma forma que quase o convidou a refletir. E saiu, não levou um centavo. Semanas depois, chega uma saca de dinheiro com um pequeno lembrete, uma pequena nota. Querido amigo Fabiano, aceite este dinheiro de coração. Ele é legítimo, lhe pertence. Devolvi aquele ao meu amigo e o reconquistei. Obrigado pelo conselho. E aí Fabiano cai de joelhos, chora, faz uma oração fervorosa, porque trouxe um conselho sem excessos, sem passionalismo, sem nenhum tipo de afetação. Sereno, certamente intuído, colocou-se numa posição de esclarecer, de doutrinar de uma forma tranquila, trazendo as bases do Evangelho de Jesus para o bem viver daquele homem que fora um dia seu amigo. Mas ele faria aquilo com todos, em qualquer situação. Cabe a cada um de nós a trazer esses exemplos. Nós estamos mais responsáveis ainda, porque nós conhecemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, da forma como nós vamos nos posicionar, como nós nos colocamos na vida, fará uma grande diferença para tantas e tantas pessoas. Nós vamos trazer agora, antes, uma frasezinha que está... Opa, como é que eu volto aqui? Ele vai direto. É rebelde. Não, né? Isso é no livro dos médiuns. Porque de que serve o avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se considera cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350. Na verdade, esse item vai um pouquinho mais. Ele começa no item 348 e nos traz uma questão muito interessante, rivalidade entre as sociedades espíritas. E ele se desmembra, e esse pequeno trecho, que tem os 3 pontinhos ali, eu acho que vale a pena nós lermos, porque vai nos colocar, de repente, numa posição de reflexão. Kardec era muito especial. Era a lucidez encarnada. E ele vai perceber, ele vai nos enquadrando exatamente para que não adianta nós sermos simplesmente aqueles que seguem uma doutrina sem sentirmos essa doutrina. Você tem que estar, pertence a esta doutrina, mas sinta, pratique-a, seja a carta viva do Evangelho, como trouxe a mensagem do nosso amigo ali. E para que a gente possa ver, a gente trouxe exemplos muito grandes aí. A gente trouxe Fabiano de Cristo, o Jerônimo Mendonça, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, uma turma boa. Mas tem um videozinho aqui que é de um anônimo. Eu confesso que vocês devem ter ouvido, muitos de vocês já devem ter visto esse e-mailzinho, esse videozinho. Mas ele é um vídeo até comercial, porque é de uma companhia de seguro, tailandesa, mas é muito forte. E eu acho que nós podemos ser este menino que está aí. Você coloca? 3 minutinhos o vídeo.
Fica aí esta frase, para que a gente termine a nossa conversa, essa palestra simples, né? Mas nós podemos fazer a diferença. Muitas das vezes nós queremos aparecer, mesmo no movimento espírita, nas palestras, no contexto social que nós estamos inseridos. Mas como dizia Paulo de Tarso, mais do que este universo encarnado que está aqui, existe uma multidão invisível que nos segue. E Paulo sentia isso. Paulo sentia que uma multidão invisível o seguia. E percebia, na forma como ele vibrava, como ele sentia, como ele se comportava diante das diversas situações que o convidavam a ser como ele era. A grande transformação de Paulo passou a ser, na sua forma de viver, um exemplo para milhões de almas desencarnadas. E cada um de nós pode ser um pequeno solzinho, porque nós temos pelo menos um seguindo a gente, quando a gente não está muito rebelde, que é o mentor espiritual. Agora tem mais gente em volta. E o processo de doutrinação, de educação, começa quando a gente está sozinho, sem ninguém olhar para a gente. Aí você sabe, meu Deus, eu pensei dessa forma, eu senti desta forma, eu reagi desta forma. A gente passa a ser o autoeducador. Nesse processo de autoeducação, vamos começar a emanar vibrações diferentes, onde nestas emanações vibracionais, novos comprimentos de onda vão ser emitidos. Esses comprimentos de onda vão começar a se afinar com comprimentos de ondas similares. Se bons, outros bons estarão nas nossas companhias. Se ruins, iremos talvez deflagrar uma possível obsessão lá na frente, se persistirmos na condução desses pensamentos, dessas atitudes, dessas situações. Muito obrigado a todos vocês. É despretensiosa a nossa conversa, mas desejando a todos muitíssima paz. Muito obrigado.